o Leandro Stoliar já adiantou para a gente ontem, quando nós observamos o mapa, o que uma área de mata ali entre as comunidades costuma servir de ajuda para os traficantes e serviu de estratégia para a polícia. Essa mega operação nos complexos da Penha e do Alemão foi marcada por um plano das forças de segurança para empurrar os criminosos para uma área de mata, onde equipes do BOPE estavam posicionadas. Então, o Leandro agora, inclusive com a ajuda do mapa, vai nos explicar como é que foi essa estratégia e que, segundo o governador Cláudio Castro, essa estratégia também foi embasada no sentido de poupar os civis, poupar os inocentes, para que a gente faça a operação dentro de uma área que não seja urbanizada. É importante você falar isso, Elisa, porque a estratégia para a polícia fazer uma mega operação como essa, a estratégia tem que ser aprovada pelo governo do estado. Então, o governador, o chefe de polícia, todo mundo que está interligado ao governador precisa aprovar isso. Então o Castro tem de dar um ok, pode seguir com a operação. Ok, tem que vir do governador. Tá? Ainda mais uma operação desse tamanho e que é possível que pessoas morram, enfim, e que de alguma maneira vai afetar politicamente o governador. Então, isso precisa passar por ele de alguma maneira. Então, o governador aprovou essa operação. Pode passar diretamente, enfim, ou indiretamente, mas ele tem que aprovar. O governador chamou essa operação de operação bem-sucedida. E aí você lembrou de algo importante, que é a estratégia de proteger os moradores, proteger os civis, no momento de uma operação como essa, que é uma operação grande, em que pessoas podem morrer, policiais estão em risco, moradores principalmente ficam no fogo cruzado. Essa é a parte boa da operação, na minha opinião, foi bem pensada, foi aprovada e foi de maneira inteligente feita para poder proteger esses moradores. E a gente vai explicar aqui no mapa, vamos lá? E até, a gente Leandro, tem esse mapa para explicar como é que foi feito esse muro e como é que foi planejada essa operação da polícia. Até uma dúvida antes de você chegar no muro, porque a gente viu imagens, antes da gente descobrir a quantidade de mortos e tudo mais o que ocorreu na quarta-feira, imagens de pontos de ataque dentro da comunidade. Então você vê as casinhas e os policiais atirando contra essas casas. Ou registro de incêndio, de marcas de ataque, também no meio dessas casas. Então eu imagino que mais para frente vão ter de haver até explicações para o Ministério Público, até o Supremo que pediu explicação para compreender até que ponto as pessoas foram de fato poupadas, né? Então, essa é a parte difícil do planejamento, porque a ideia de empurrar os traficantes para dentro da Serra da Misericórdia, que é essa serra de mata fechada, essa área de mata fechada que liga o Complexo da Penha ao Complexo do Alemão, a ideia é boa, porque você leva os traficantes para lá e ali dentro acontece, sem a presença dos moradores, numa parte mais alta, o confronto entre os policiais e os traficantes. Mas para que isso aconteça, os policiais precisam entrar na comunidade e, para entrar na comunidade, há o confronto com as primeiras linhas ali de soldados do tráfico, que eles chamam de soldados do tráfico, que são aqueles traficantes que fazem a contenção dos pontos de venda de drogas. Então, quando a polícia entra, esse confronto coloca os moradores em risco. Não só os policiais, claro que estão sempre em risco, mas colocam também os moradores em risco. Só que depois que os traficantes vão para a área de mata, e isso aconteceu, a gente viu, a maior parte das mortes, ou pelo menos metade das mortes, aconteceu aqui dentro dessa área de mata fechada. Então, quando isso acontece, os moradores deixam de estar em risco, ou pelo menos diminui muito o risco dos moradores no momento desse confronto aqui. Agora, é importante dizer que os moradores, que são moradores de bem, que é a maioria das pessoas que moram ali no complexo, tanto no Complexo da Penha quanto no Complexo do Alemão, elas não ficam no meio da rua, pelo menos não deveriam, né? Elas conhecem esse tipo de operação, sabem que é perigoso, então elas se protegem dentro de casa ou saem da comunidade. Isso é muito comum, tá? Só que tem esse ínterim aí, né? Entre a entrada, porque ninguém sabe o momento da operação, então principalmente os moradores, e o momento em que eles chegam na área de mata. Esse meio tempo aí é o tempo em que os moradores precisam definir o que eles vão fazer. Vão ficar dentro de casa? Vão conseguir se proteger? Vão ter que sair da comunidade? Dá tempo de sair? Que pavor, hein? Vão ter que passar no meio do fogo cruzado, não tem pavor. jeito. Nesse momento é o momento mais difícil. E aí o que é o muro do BOPE? O que o BOPE fez aqui nessa situação? Eles entraram, cercaram as comunidades, empurraram os traficantes debaixo de bala, né? Claro, aí esse é o momento perigoso, como a gente falou, para dentro da Serra da Misericórdia. Ou seja, do Complexo do Alemão, sentido Serra, é isso? Sentido Serra, a operação começa no Complexo do Alemão, que é o Complexo da Penha, que fica em cima. Essa aqui é a rota de fuga comum dos traficantes, tá? Essa área aqui é uma área que só os traficantes acessam. A polícia tem muita dificuldade, vide essa operação, que para chegar aqui
teve que ter muito tiro. Então, essa área aqui é uma área que os traficantes acessam com muita naturalidade, porque não tem outra entrada senão por dentro das comunidades. Então, a gente pode ver que essa estrada aqui de terra é aquela estrada da imagem emblemática de 2010 e que os traficantes correm por dentro da estrada de terra para fugir do Exército, das Forças Armadas. A gente está mostrando em detalhes, então, ali a sua mão, Leandro. Dá para ver aqui, é exatamente essa estrada de terra daquela aqui, imagem histórica, exatamente, né? Que provavelmente foi aberta pelos próprios traficantes para poder circular de uma favela para outra, uma vez que o traficante não vai sair no meio da rua, dar a volta na avenida para chegar na outra comunidade. Então, eles fazem essas estradas vicinais, que são estradas que não têm tráfego de carro e tal, só de pessoas que moram ali mesmo, para poder fugir. Tanto que aqui tem uma pedreira, aqui eles encontraram água natural, então eles têm uma piscina natural. Eu fiz essa reportagem muitos anos atrás, de quando eles encontraram essa piscina natural dentro da serra. Aqui, então, porque era uma pedreira. É uma pedreira, e eles conseguiram, furaram a pedreira ali, e aí a água sai de dentro da terra e virou uma grande piscina que os traficantes usam para se divertir. Então, eles não vão para a praia, não saem do tráfico da comunidade ali e vão para a praia. Eles vão nessa piscina. Então, isso aqui é uma área muito utilizada pelos traficantes e que dificilmente a polícia consegue acessar, não só por terra, como pelo ar também. Tá? Então, só para situar as pessoas, o BOP fez uma barreira de policiais aqui dentro da mata, o BOP tem esse treinamento, tá? E aí, quando os traficantes entraram na mata para atravessar para outra comunidade, eles foram surpreendidos pelos policiais do BOP. Tanto é que os corpos, essa maior parte dos corpos foi encontrada aqui dentro dessa mata. E é na imagem, a gente tem essa imagem aí também dos traficantes indo para essa área, subindo uma escada, não sei se a gente tem essa imagem na mão aí. Aquela que mostra em detalhes, né, os traficantes passando. Parece até, uma hora eu vi a imagem, me confundi até com um encanamento, como se fosse uma obra abandonada, que eles estão caminhando por cima de parece um cimento mais claro. A imagem... Isso é sua tubulação, né? Essa aí, imagem aí. Pronto. Eu olhei de longe, aqui tem até cimento, pensei que realmente. fosse... É tudo estruturado, eles fazem justamente para que eles possam escapar. E olha a tranquilidade que eles estão subindo. Ou seja, não é uma obra abandonada. Quando a gente olha e observa, isso é a estrutura mesmo do tráfico. Eles já deixam isso organizado. Eu não sei se te dizer hoje se essa obra está abandonada ou se eles que construíram, tá? Porque isso, a gente tem pouca informação sobre isso, né? Dificilmente a gente consegue acessar essa área. Eu já fiz muitas operações no Complexo do Alemão, tá? Como repórter, junto com a polícia. Durante 15 anos, a gente acompanhou não só com o BOP, como com a CORE, né, da Polícia Civil, dentro do Complexo do Alemão, que são muitas favelas, operação na Fazendinha, na Grota, enfim, em todas essas regiões, na Vila Cruzeiro. E aí, a gente poucas vezes chegou nessa área aí, tá? Porque é uma área muito mais alta e é difícil você chegar até essa área, ela é longe. Só que eles estão tão tranquilos subindo que isso demonstra que eles sabem que aquela área ali dificilmente a polícia vai chegar. E por muitas vezes eles fugiram por ali, né? E por isso o nome do crime é crime organizado. Você vê o tamanho da organização mesmo, né? E dá para ver que eles estão com roupas parecidas com as roupas da polícia, né? Tem gente de roupa preta, gente de roupa camuflada, enfim. Dá para ver que eles estão ali com um material que não é bermuda e chinelo. Sabe como é que é? Pois é, Leandro, aí eu quero chegar num ponto. Você traz aqui esse olhar que, inclusive, isso vai virar uma investigação, porque os corpos expostos no Rio de Janeiro, boa parte, se não todas eles estavam ou de bermuda ou de cueca. Sim. Ou seja, roupa íntima ou bermuda. Eles não estavam com essas roupas. Então, agora vai ter todo um caminho para entender se, de fato, ocorreu a modificação da cena do crime, se essas roupas foram tiradas, porque eles apareceram diferente da maneira como eles estão aí na imagem. Tem muita coisa que precisa ser respondida. Primeiro, se os corpos estavam na mata, aquela região onde os corpos estavam, a polícia não poderia mexer. Porque é cena de crime, precisa esperar a perícia para que a perícia possa fazer o trabalho pericial ali. Quando os moradores e parentes das vítimas pegam esses corpos e mudam de posição, eles estão mexendo na cena do crime. Ou seja, estão cometendo um crime, né? Porque não pode. É um crime também. Então, eles precisam deixar o local para que a perícia faça o trabalho dela e a gente saiba o que realmente aconteceu. A outra situação é que os policiais usam câmeras corporais. E essas câmeras corporais podem não ter gravado esse tiroteio dentro da mata, porque essa é a discussão, porque a bateria dura 12 horas. O momento que a polícia encontra os criminosos nessa área da Serra da Misericórdia era por volta de 6 horas da manhã. Segundo a Polícia Civil e a entrevista do Cláudio Castro, do governador, esse tiroteio começou às 6 da manhã e foi até 9 da noite.
Só que a câmera, segundo eles, só grava 12 horas. Só tem 12 horas de bateria. Então a bateria não teria durado até o momento da noite, do momento do tiroteio. Então isso vai ser investigado também, o que aconteceu realmente, por que tiraram as roupas dos corpos, né? E só para finalizar, eles usam essas roupas porque na mata também é difícil identificar quando eles estão camuflados e tal. E para os policiais do BOP também era um risco, porque eles estavam ali no momento de mata fechada. Eu acompanhei o treinamento das Forças Especiais na Amazônia e eu pude entrar numa mata fechada como essa para mostrar como é o treinamento ali dentro quando acontece uma troca de tiros. E realmente não dá para ver nada. Você só consegue ver os estampidos das armas e a imagem da pólvora, né? De quando ela explode ali na arma. Então você vê os flashes de luz, é isso que eu quero dizer. E aí aqui o BOP também estava com esse problema, porque quando eles entram na mata camuflados ou com roupas parecidas com as roupas do BOP, isso também confunde os policiais. Então, era uma situação de muito risco para esses policiais. Pois é, ainda essa questão das... Você vê que quanto mais a gente conversa, mais vão aparecendo os questionamentos que aí daqui para frente vão ter de ser respondidos independentemente de para quem seja. Defensoria, Ministério Público, Supremo Tribunal Federal, os questionamentos. Porque se tem uma câmera que tem de gravar e essa câmera não gravou, por qual motivo? Ou foi técnico, ou se quiseram esconder algo. Mas se foi uma operação correta, não há o que ser escondido. Então, são tantos questionamentos e aqui, ao ver essas imagens, a gente constata o nosso fracasso social.